Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, espero que estejam estudando, fazendo as atividades. Galera, vamos lá, fazer os Google Forms, fazer as atividades, importantíssimo para vocês. Bom, uma videoaula aqui para servir de apoio para vocês, para auxiliá-los. E também, claro, gente, vocês podem expandir isso, né? Alguma coisa que eu disser aqui, um conteúdo, vocês podem pesquisar mais, ir mais a fundo nisso e podem me procurar. Mandem mensagem para mim ou aqui na descrição, nos comentários do vídeo, ou mesmo pelo WhatsApp, grupo da escola que nós temos. Você pode nos procurar para que a gente possa ajudá-los, orientá-los naquilo que for necessário, ok? Então a gente vai falar então da Grécia Antiga hoje falar um pouquinho aí do período, né, de alguns períodos da história, os 3 primeiros períodos. Na próxima aula a gente conclui a Grécia Antiga, beleza? Então vamos lá, só para a gente localizar aí mais uma vez a região da Grécia. Bom, todo esse coloridinho que você vê aqui, ó, todo esse coloridinho, tudo isso é Grécia antiga, no sentido de que hoje a Grécia ela se resume a um pedacinho aqui, né? Mas a Grécia Antiga ela foi se formando por meio de diásporas, ou seja, por meio de migrações. As pessoas acabavam sendo forçadas aí de uma região para outra, tal, e criando as colônias. Aqui é a colônia Ásia Menor, a colônia região norte, e vai ter colônia até na região da Itália. Mas a gente vai falar isso aos pouquinhos para vocês, beleza? Bom, o mundo grego, né? A Grécia, como eu disse, não corresponde ao território hoje, mas corresponde a um território muito mais amplo que era antigamente. Sobre as condições geográficas, a Grécia ela não é um terreno, como a gente poderia dizer, planinho, não, muito pelo contrário, tem muitas montanhas lá. E essas montanhas, elas acabaram influenciando na própria organização política e econômica. Já que eles não tinham áreas planas, gigantes para plantar, eles tiveram que se dedicar muito mais ao comércio. E também porque eles não tinham muitas áreas planas, no meio daquelas montanhas, eles foram construindo cidades autônomas, independentes, que depois a gente vai chamar aí de polis, né? A gente vai estudar isso. Mas olha só, como o aspecto geográfico influenciou na economia, influenciou na própria divisão política da Grécia Antiga, ok? Muito interessante isso. Nós vamos, então, só ver aqui na nossa linha do tempo os 5 períodos conforme se divide a história grega. Você tem o período pré-homérico, que vai de 2000 a 1100 a.C., depois o período homérico, nós vamos explicar o que é cada um deles, do ano 1100 ao ano 800, depois do ano 800 ao 500, o período arcaico, depois aí o período clássico. Quando você ouve clássico, você imagina que é o período máximo, o apogeu, o momento que a coisa bombou, de 500 a 338. E o período helenista, depois de 338 a 136 antes de Cristo. Aí depois o Império Romano toma conta de tudo aí, a coisa complica. Bom, período pré-homérico, né? Um período de formação do povo grego marcado pela existência de 2 grandes civilizações, a civilização minoica e micênica. Já ouviu falar do Minotauro? Pois é, o Minotauro ele surge dessa civilização minoica. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Civilização minoica ficava aqui nessa ilha de Creta, que existiu entre 2200 a 1450 anos antes de Cristo. Ficava numa ilha chamada Creta. Nessa ilha tinha um lugar chamado Knossos, uma cidade, né, chamada Knossos, e tinha um palácio, gente, gigante. 2000 e tantos cômodos tinha um palácio. Os governantes dessa região, da ilha de Creta, eram chamados de Minos. Os Minos. Não era rei, era Minos. Era um título, né? E acredita-se então, aí cria-se a lenda do Minotauro, né? Que foi aprisionado, colocado lá num labirinto, e aí traziam-se moças
do continente grego que eram colocadas lá para que o Minotauro pudesse então tê-las. Bom, são lendas do período, muito interessante. Bom, capital do império era Knossos, onde os arqueólogos encontraram ruínas de um palácio gigantesco. Olha só aí aquilo que imagina ser o palácio de Knossos. Foram grandes comerciantes, adoravam a deusa mãe, politeístas, claro. Destruição dos cretenses aconteceu por volta de 1470, não se sabe. Alguns acham que foi o caso de tsunami, outros acham que foi invasão de outros povos, não se tem certeza. Mas enquanto isso os cretenses estavam lá, no continente, ou seja, aqui, no continente se desenvolvia uma outra civilização que vai acabar dominando geral, que é a civilização micênica, os micênicos, por causa da cidade de Micene, que era a capital desse pessoal. Então, na Hélade, ou seja, nessa região que a gente chama aí de Grécia Antiga, se estabeleceram os povos chamados aqueus. Esse povo fundou a cidade de Micenas, existiu entre 1600 e 1150. Como Micenas, como eu já falei, era a capital desse pessoal, capital desse reino, desse império aí, e aí acabou se tornando chamada Sociedade Micênica. Era uma sociedade guerreira, eles não estavam acostumados, não estavam preocupados com intelectualidade, com isso não, mas eram guerreiros, bons comerciantes. Você vai ver que depois que os espartanos vão herdar essa pegada guerreira aí dos micênicos, eram bons comerciantes. Aqui, aí uma ruína dos povos micênicos, Os reis eram enterrados com suas armas em túmulos lindos por volta do ano 1100, entraram em declínio por volta de 1250, os dórios, outros povos, acabaram dominando a região. E aí é chamado da era obscura, como se fosse uma espécie aí de Idade Média, como se comumente trata a Idade Média como se fosse uma idade das trevas, erroneamente, obviamente. Mas foi um período em que esses dórios, como eles eram analfabetos, eles não se preocupavam com escrita, com arte, com cultura, não se preocupavam com nada disso. Guerreiros, o negócio era dominar geral, plantar para sobreviver. Essa era a grande questão deles, E foi justamente nesse período, no período que aí você tem então como homérico, que eles vão se estabelecer, inicia esse período homérico. O mundo grego passa por uma grande ruralização com a invasão dórica e existem pouquíssimos registros sobre essa fase. A vida gira em torno do genus, que a gente vai estudar daqui a pouco. Como é que ficou depois então? Bom, e por que período pré-homérico e período homérico? Agora dá para explicar. Nesse período aqui, existiam várias histórias sobre os deuses, as lendas, muitas coisas. E os poetas, eles saíam contando essas histórias. Lembra? Eles não sabem escrever. E os poetas saem escrevendo. Existiam as histórias, então, de Homero, que era um poeta cego que contava histórias. A história de Ilíada e da Odisseia. Já eu falo sobre elas. E aí, esses dórios, como não conheciam a escrita, essas tradições eram passadas oralmente, E aí foi nesse período que foram escritas as histórias de Homero, ou ele escreveu, ou alguém escreveu para ele essas histórias dele, Então, todas essas histórias de Homero se tornaram livros. Que livros são esses? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, que história da Ilíada é essa? É a história da guerra de Troia, da guerra entre os gregos e os troianos, lá do Ulisses. Já viu o filme Troia? Então, é a Ilíada. E o que é a Odisseia? A Odisseia trata de um dos guerreiros, do cara que teve a ideia, do Ulisses, que tem a ideia de colocar lá o cavalo dentro da cidade de Troia, o famoso cavalo de Troia. Então, a história da Odisseia é o retorno de Ulisses até a cidade de Ítaca, a sua cidade onde ela era rei. E aí, nesse retorno, ele briga com Poseidon, e aí vira um boné velho, ele fica anos fora de casa, enquanto isso a esposa dele está sendo levada, aliás, não tentada, porque ela espera o seu marido,
mas está sendo obrigada a se casar com outro, ela tem uma estratégia para retardar o casamento, e aí até que Ulisses, o Odisseu, chega lá e retoma o seu reino, mas é uma história que vale a pena ler, vale a pena pesquisar sobre ela. E aí, nós vimos que o Gêmeos foi muito importante nesse período, o período dórico. O que era o Gêmeos? Era unidades rurais, e espécie de vilarejos rurais, que quem era o governante desse vilarejo era o pater família, quer dizer, era o camarada mais velho da família. Então o avô era o pater família, ele reunia lá com os seus filhos para tomar as decisões, mas a última palavra era sempre do pater família. Então esses gêmeos, eles foram se organizando dessa forma. Então o pai de família, o pater família, era o chefe político religioso dos gêmeos. O período de domínio dos dóricos foi chamado de Idade das Trevas, como eu disse agora há pouco. E aí, nós então temos o início do período arcaico, que vai de 800 a 500, marcado pelo surgimento da polis, das cidades, o modelo da cidade-estado da Grécia. O aumento populacional leva os gregos a mudarem-se à procura de novos locais. Nós vamos falar sobre a organização da polis em outro momento, e sobre esses êxodos aí em outro momento. Agora, nós vamos falar um pouquinho, e aí, sobre esse Gêmeos aí. Tem essa imagem que mostra, tá vendo? Uma unidade rural, onde era controlado. Esse Gêmeos, ele começa a entrar em crise nesse período arcaico. Daí é que vai se organizar as cidades, né? Os gêmeos começaram a sofrer constantes ameaças de invasões estrangeiras. Por quê? Como é que uma unidade agrária com uma família, por mais que fosse grande, família aqui não é pai, mãe e filhos. Pai, mãe, filho, neto, bisneto, sobrinho, tio, todo mundo. Mas essas unidades, elas eram fracas para se defender de invasões inimigas, certo? Como é que se defendia? Eles tiveram que se organizar. Eles começaram então a se juntar. E outro problema é que faltava terras férteis para todo mundo. Tudo isso leva então a uma espécie de organização. Tá vendo aqui, ó? Os gêmeos começam a se unir, né, a se tornar frátrias e depois a tribos. Essas tribos vão se unindo, vão se organizando, se fortalecendo até chegar a uma organização de cidade. Então os gêmeos foram se unindo, foram se organizando. Os líderes que governaram esses gêmeos, unificados, eram os basileus. Então, 2, 3 gêmeos se uniam. Dali eles faziam uma escolha dentre aqueles pater-famílias. O pater-família escolhido se tornava o basileu. Esses gêmeos unidos se desenvolveram e receberam o nome de polis. Assim que eles se organizaram em cidades. Ok, galera? Então, na próxima aula a gente continua para falar do período clássico e do período helenístico. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos para vocês.